Boa tarde. Boa tarde. Mas passa muito rápido, né, gente? Semana que vem nós temos um feriadinho. Oi, Bruna. Professora Camila, eu já dei boa tarde. Boa Bruna, se tarde. inscreveu para professora formadora? Que bom. Ânimo. Tá sem É, microfone? ela já fala aí, ó, quer ver? Quem que entrou agora? Ah, a professora Cleonice está com duas. Você usa o modo Companion, professora Cleonice? Não, prof, é porque eu estou na escola e na escola não tem câmera no meu computador. Por isso que eu tenho que usar o celular e o computador da escola, porque aí, por exemplo, o celular é muito difícil para trabalhar. Compartilhar e copiar é muito difícil. Então, eu uso o computador da escola e uso por causa da câmera, né? Uhum. Eu até tenho uma web, né? Mas aí tem que instalar, e aí Mas você liga o computador e usa o modo Companion, não? não. Não, da escola sim. Aham. Ô, professor Gilberto, tudo certo? Boa tarde, pessoal. Tudo Boa tarde. certo? Semana decisiva, né? Essa semana nós temos eleições. Oi, professora Elisângela. Graças a Deus vai acabar tudo isso. Vai nada, Aí vai depois, continuar. é, Tarde. pelo menos vai A acabar essa parte de propaganda, de ter que turbulência, hein? votar. O Cláudio tá pessimista aí. Não, mas Não, a previsão aí de pessoal tumultuar aí, não, Ai, pior mas nem que fale desde nisso. Ai, Jesus. Aí tem um feriadinho semana que vem, graças ao bom Deus, pra gente descansar. mas Dia 4 terça-feira é também. normal. Terça é normal. Uhum. Normalzinho. Daqui pro final do ano é tudo normal agora. Não tem o feriado dia Quer dizer, 15, né? a gente fala normal, né? Pode ser que. Mas pela sequência do calendário, assim, é normal. Por enquanto. Meu Deus, vou esperar mais um pouquinho, ver se o pessoal entra. Não sei se eu assustei o povo com a mensagem hoje. o Nem prof, vi. eu fiz mais ou menos um projetinho lá e eu não sei se não enviei, compartilhei com o senhor lá, não sei se o senhor viu. Ah, eu não lembro, Cleonice. Não lembro. Você fez o plano de ação. Isso. Tá. É Sobre porque, na jogos e verdade, isso, sobre jogos de brincadeira, o que eu pretendo é desenvolver na prática com o segundo ano, né? isso. Aham. Você vai apresentar aqui hoje, tá? Vixe Então, Maria, será que está aqui? Está no computador de casa, deixa eu ver. Acho que está aqui, vou ver. deixa eu ver se você compartilhou comigo, tá no meu e-mail aqui. Você compartilhou no meu @escola? Deixa eu Cleonice, ver tá no meu aqui. drive, que eu Tá fiz aqui, aquela tá, tá cópia, né? aqui. Tá aqui comigo. Tô com ele Eu fiz aberto aquela aqui, cópia inclusive. lá, Aham. e aí mandei Caso você naquele, não naquele consiga. mesmo esquema. Aham. Caso você não consiga fazer, caso você não consiga apresentar aí, eu apresento aqui pra você. Mas eu tô com ele aqui no meu e-mail, sim, veio bem certinho compartilhado comigo, tá? É porque eu compartilhei só contigo, porque eu ia compartilhar com o grupo lá da Quênia, que nós estávamos. Mas aí eu não sabia se era o mesmo esquema de compartilhar contigo com os colegas. A Luciana estava com a gente e tal, o professor Nivaldo também. Aí eu falei, vou combinar com o professor, porque aí eu já sei que. Isso aí. Oi, professora Maristela. Olá, tudo bem? Tá Tudo podendo bem, falar pessoal? hoje? Hoje estou. Isso aí. Coloquei meu notebook hoje, tentei usar o computador da escola, mas não deu certo. Não vai. Não vai. Aí trouxe minhas coisas hoje.
Bom, então vamos lá, né? Boa tarde a todos. Aí tem alguém que eu não vi ainda. A Ivne entrou agora. Boa tarde. Sejam bem-vindos de novo. A professora Bruna está com um probleminha ali, mas vamos lá. Vamos começar hoje, então, aqui o planejamento 2. Já estamos chegando aí na metade dessa nossa jornada, desse final de ano. E terceira jornada, né? Eu peço assim, ó, pessoal, que vocês desenvolvam, façam o plano de ação o quanto antes, tá? Para vocês não pegarem depois no final do ano lá, né, que vem todas daquelas situações, se liga e prova e aluno pedindo nota e vocês sabem como que é final de ano, né? E aí pode ser que vocês não consigam fazer, tá? Lembrando que vocês também têm que fazer uma cópia lá do plano de ação. Vocês têm que fazer os 4, né? Dos 4 planejamentos, tá? Por mais que vocês talvez alguém tenha feito já o plano de ação da última reunião que foi sobre jogos e brincadeiras, e vai entregar aquele lá como o seu trabalho, né? E vai fazer a sua implementação, mas em toda a segunda reunião do planejamento, vocês terão que fazer outro plano de ação, tá? Podem ficar os mesmos grupos, e inclusive pode fazer um documento só, igual vocês fizeram lá, mas assim, gente, eu espero que a gente não deixe para a última hora, tipo, semana que vem nós temos a segunda reunião desse planejamento de hoje. Tipo assim, para a semana que vem, vocês têm que estar com esse documento, esse plano de ação já pelo menos baixado para vocês. E se for ficar o mesmo grupo, que já esteja tipo compartilhado com o grupo, caso vocês vão usar só um plano de ação, tá? Tudo bem? Ao final, o grupo tem que ter 4 planos de ações para apresentar ou cada um ter 4 planos de ação. Não é obrigatório cada um ter, né, 4 planos de ações ali. Só vou pegar aqui, ó, só relembrando para vocês, então. Eu queria que tivesse mais gente participando, mas o pessoal começa a chegar um pouco depois, né? Mas só relembrando, então, gente. Eu entro lá no CLES, aba atividades, eu vou em atividade avaliativa, plano de ação, e pego aqui, ó, modelo de plano de ação, tá? Esse modelo de plano de ação, quando eu clico, ele é um documento que não é meu, eu tenho que ir em arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação e copiar para o meu Drive. Quem vai fazer uma cópia para cada planejamento, salva lá, nomeia ele como planejamento 1, jogos e brincadeiras, planejamento 2, xadrez, problematização em pares, tá? Para vocês não se perderem. Tranquilo, gente? Mas, por favor, não vamos perder tempo baixando esse documento aqui, ó, que eu passei na reunião de acolhimento, passei na última reunião, hoje eu estou passando de novo sobre esse plano de ação, né? Eu estou dando ênfase nisso, gente, porque o que era feito? Era feito, quem já participou das outras jornadas, era feito um diário formativo. Então, toda reunião você tinha que ficar escrevendo lá sobre a reunião. O tema central, os objetivos, tinha que ficar escrevendo. Toda reunião era aquilo. Aí, vocês mesmos, naquele formulário de avaliação no final da reunião, que pediram para que a gente mudasse e que deixasse uma atividade prática, que vocês pudessem, assim, se conversar e fazer uma atividade prática. Aí que a gente deixou essa atividade avaliativa. Então, a gente pede realmente a participação, que vocês participem nessa atividade avaliativa, porque é só participar e depois entregar, né, a atividade, caso vocês venham a usar essa atividade ali. Tranquilo? Alguém tem dúvida com relação a isso? Nós começamos, então, hoje o planejamento 2, né, que vai de 24/10 até 4/11. Nós estamos na reunião 1. Na reunião da semana que vem, que vai ter,
né? Embora quarta-feira seja feriado, mas terça-feira nós vamos ter a reunião. Nós fechamos esse planejamento 2 de novo. Vocês subdividindo em grupo de até 4 professores e fazendo um plano de ação relacionado a essa temática, a esse conteúdo aqui. Tranquilo? Indo adiante aqui, ó. Então nós vamos ter lá hoje, né? Nós já passamos pelo acolhimento e orientações gerais, passamos pelos jogos e brincadeiras, trabalhamos com a problematização do arco de Maguerês. Oi, Prof. Maristela. Eu compartilhei, eu não lembro se do meu grupo era a Bruna e o Cláudio e o Nivaldo, eu compartilhei com eles lá o documento para a gente fazer. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês apresentarem, tá? Da última aula. Bem sucinto assim. O que nós vamos ver nesse planejamento 2? Xadrez. Possibilidades, recursos tecnológicos para que você trabalhe o xadrez de forma mais interativa, que o aluno participe mais da aula, tá? Então vai ser uma aprendizagem colaborativa, ou seja, aluno aprendendo com aluno, professor mediador, aluno centro do processo. Uma aprendizagem assim, baseada realmente em metodologia ativa, dessa aprendizagem colaborativa. E vocês vão ver que hoje a gente vai trazer 2 sugestões para a gente discutir sobre essa aprendizagem, sobre o xadrez, com ênfase nessa aprendizagem colaborativa, tá? A terceiro planejamento vai ser práticas corporais de aventura com a cultura maker, e o último vai ser o Se Liga, que é o último planejamento da ILA. Então, retomando nossa experiência, a professora Cleonice, você quer apresentar, prof. Cleonice? Ou você quer que eu coloque aqui? Só para vocês darem uma ideia mais ou menos do que vocês fizeram na última reunião. Aí, eu quero que a prof se atenha a essas perguntas aqui em vermelho da tela, né? Caso vocês tenham feito... Alguém já fez essa problematização com o arco de Maguerês? Alguém já fez a implementação? Ninguém ainda? Deixa eu fazer outra pergunta. Alguém vai fazer... Professor Michel. Oi. Trabalhei as atividades de jogos e brincadeiras, mas a gente nunca sabe se realmente a gente está usando essa forma do arco de Maguerês como problematização, né? A gente utiliza os alunos, a gente utiliza o espaço que nós temos, e para nós fica sempre aquela incógnita: será que é isso mesmo? Está faltando alguma coisa para ser o arco de Maguerês? Então, a gente colocou até no nosso plano ali, arco de Maguerês, mas aí depois nós vamos ver se nós estamos no caminho ou não. Prof, tentou, mas tem algum ponto positivo do professor tentar trabalhar essa metodologia? Sim, tem. E uma delas é a gente colocar os alunos que normalmente são menos participativos, e a gente dá uma pressionadinha e eles participam, porque não é uma atividade muito intensa, não requer tanta habilidade quanto talvez uma modalidade esportiva. Uhum. Então aí eles conseguem participar, vamos dizer assim, quase 100% da turma. Vocês chegaram a utilizar alguma estratégia ou recurso que a gente apresentou aqui no grupo? Ainda é comigo aqui? Isso, aham. Durante a aula, eu interrompi a atividade, né, que nós estávamos falando, o Pac-Man, e aí eles criaram alguma situação. Então, olha, agora isso, agora aquilo, vamos abrir mais. Põe mais gente para pegar, porque ficou monótono, um só não conseguia. Então, eles começam a criar estratégias e fugir, né, do Pac-Man. Então, aí eles também criaram estratégias para conseguir pegar o maior número de pessoas. Então, já respondeu as 2 perguntas aqui, né? Teve que fazer adaptações, né? Porque só um pegando, né, não deu certo, então teve que fazer adaptação ao planejamento e usou a estratégia que a gente discutiu no grupo aqui, que foi o Pac-Man. Então, vocês viram que a nossa reunião aqui foi bem interessante na semana passada. Professor Ismael, acho que saiu.
Boa tarde, professor, tudo professor bem? Ismael, o senhor não tá com o e-mail @escola, tá? Mas, eu abri o @escola e tá no outro. Já tô Professor, saindo, tô isso, que voltando. o professor entre lá comigo. Boa tarde, que entrou aí a Kênia, a professora Adriana. Quem mais que entrou aí depois? Acho que foram esses, né? Boa tarde aí, então. A gente relembrou, né? Boa Retomou. tarde. A Eu gente- vim só para ver o professor Nivaldo. Ô, professora Só pra- Adriana, é sempre um prazer revê-la. Também, meu amigo. Então, olha lá, gente. Então a gente, né, relembrou a nossa experiência, retomou um pouquinho, né, a problematização do arco de Maguerez e também os objetos de conhecimento que nós trabalhamos, que foi jogos e brincadeiras, relacionando com cultura e tecnologia, tá? Então, obrigado ao professor Nivaldo pelas contribuições, né? Então, nós temos aqui um acolhimento de 10 minutos, eu passei para vocês antes, né? Eu não sei se alguém chegou já a ver, mas quem não viu ainda vai ter que ser bem ágil aí nas imagens. Só ter que pegar 3 imagens aí, tá? Pode ser imagem tua, na tua escola, pode ser imagem lá do Google, imagem aleatória, tranquilo? Podem ficar bem sossegados com relação a isso no acolhimento. E nós vamos para isso de conversa, no Fala Aí Cursista, vocês vão apresentar um pouquinho do que vocês já fizeram sobre essas implementações aí, né? Eu vi que a Kênia já me mandou, a professora Cleonice já mandou também, né? E aí a proposta do Mão na Massa, a gente vai analisar 2 aulas, trocar a experiência um pouquinho sobre essas 2 aulas de sugestão e vamos fechar com o para concluir lá, que é o momento de avaliação da nossa disciplina, né? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse acolhimento, porque o da semana que vem, ele ainda vai estar relacionado com esse acolhimento aqui, tá? A aula da semana que vem. Então é como se fosse mais ou menos assim, uma situação bem hipotética, né? Os alienígenas desembarcaram na Terra e eles querem aprender sobre o seu trabalho. O professor Nivaldo vai ter um monte de foto, porque o que ele posta de foto de jogador de vôlei, de jogo amistoso, a Ivna também postou um monte essa semana. Mas, como eles não falam a nossa língua, você vai precisar explicar, usando apenas aí 5 símbolos ou 3 imagens que melhor descrevem e comunicam as atividades desenvolvidas por vocês na aula de educação física, né, lá na sua escola, ou como eu falei, pegar uma imagem aleatória para você exemplificar essa situação. Alguém já tinha já tinha visto essa atividade depois que eu coloquei a mensagem lá no grupo? Ou não? Quem já fez, me avise aí, que daí eu vou começar por você. Não quero assustar ninguém. Olha lá, o professor Cláudio tinha feito, agora não vai apresentar primeiro, professor Nivaldo. Perdi. Eu não podia ter falado que ia apresentar por primeiro, entende? Esse professor tá sem didática. Esse professor aqui tá muito sem didática ultimamente. Vocês conseguem editar esse documento aqui que eu passei para vocês? Tô passando o link aqui, ó. No chat da Meet também. Mas tá lá no mural do Class. Vê se vocês conseguem abrir e colocar as imagens nesse acolhimento terça aqui, ó, que tá na minha tela. Tem 2, tá? Professor Michel. Opa! Boa tarde. Vamos lá. Bem? Boa tarde. Professor, semana passada eu estava em Apucarana, na formação, eu não participei. E na quinta eu tinha o Bom de Bola, com a outra escola, também não pude participar lá. Então estou totalmente fora da casa aqui. Vou acompanhar hoje para me atualizar. Beleza? Ok, prof. Alguém já conseguiu pegar as 3 imagens? Alguém já conseguiu colocar as imagens ali? Estamos fazendo, professor. Oi, Elisângela. Michel, meu computador é muito ruim. Se eu abro uma guia, ele não abre as outras do Drive. Eu estou fechando o documento que eu tinha aberto deste, se eu fechei tudo, não consigo mexer, tá?
Talvez depois que acabar o curso eu consiga inserir. Agora não Inserir a imagem tá rolando. aqui. Tá. Não abre o Drive. Alguém conseguiu já colocar? Vocês conseguem colocar a imagem aqui, gente? Ó, vai aqui nesse... Não, inserir imagens, ó. Ou também aqui em arquivo, ó. Tá? Ou editar, né? Melhor. O meu tá Inserir. somente ver. Tá somente ver? Vou compartilhar aqui, então. Que tá editor aqui, ó. Tá lá. Bota a gente para editar aí, professor. Coloquei. Aqui o link, ó. Agora sim, vamos lá. 3 imagens, daí já fala. Por que você colocou aquela imagem? Eu já vi que já entrou gente lá. Já estão colocando lá. O professor Gilberto já colocou uma imagem lá. Só vou diminuir um pouquinho, tá, professor Gilberto? Quem mais que tá lá no documento? Professor, Kênia já está. Oi, Ana. Oi. eu não estou conseguindo. O senhor pode repetir de novo? Para mim parece que não estou conseguindo. Entrou nesse último link que eu mandei aqui, ó. Sim, tô Vou mandar de nele. volta, ó. Entrou pelo @escola, daí tem essa parte acolhimento terça. Daí vai ali, ó. Nessa setinha para baixo, ó. Só um pouquinho, deixa eu voltar. Então, essas não está aparecendo para mim Essa opção aqui? essas opções. E o inserir aqui. Inserir, só um pouquinho. Daí você pode inserir imagem, ó. Também não tá. Tô achando estranho, não tô conseguindo. Está com @escola. Se abriu com @escola, pro. Deixa eu olhar, mas acho que sim. Tá. O povo tá colocando aí, ó. Tá legal. A Ivna entrou ali, a prof. Maristela entrou, a Renata Santos, a Kênia, o professor Gilberto, tudo ali já no documento. Ó, colocaram uma imagem, acho que é de alguma escola aqui mesmo. É ou não? Quem colocou essa última imagem aqui? A Ivna? Acho que é da minha escola, do computador, dos alunos. Isso. Elisângela colocou. Uhum. Isso. Por que a minha imagem não entrou? Não foi pro Tanta outro? imagem aqui que eu nem tô achando a minha corujinha. Foi pro outro? Ó, gente, tem mais um lá, tá? Eu acho que não. Tá nesse aqui, tá tudo apertado aqui. Ó, tem outro slide embaixo que também é de terça-feira. Vocês podem colocar lá a hora que encher aqui. Deixa eu pegar esse outro, então. Credo, mas parece que estão apagando ali. Ah, colocaram lá embaixo. Tem alguém organizando lá, olha. Nossa, colocou colocando imagem muito grande. Pode ser da foto do celular, daí fica grandona. Aham, mas nós estamos diminuindo aqui, conforme a gente consegue. Boa! Eu achei legal essa imagem aqui, é um jogo da velha com tampinha. Prof, tem que colocar escrito também ou não? Não, só a imagem. Lá colocaram o símbolo das Olimpíadas. Gente, acho que no primeiro slide tá cheio já, hein? Coloque no segundo lá de terça. Depois eu vou perguntar umas imagens interessantes ali que estão colocando.
Alguém quer comentar, gente? Coloquei essa imagem por causa disso, professor. Quem quer comentar? Posso Então, comentar. Vamos lá? Eu queria ter colocado as fotos, né, dos jogos que eu postei, mas daí ia demorar muito. Mas então, eu coloquei 3 imagens ali, uma do professor sentadinho no gramado, e a bolinha ali, que eu acho muito importante a relação do professor com o aluno. Então, eu acho que depois, assim, que eu entendi o quanto isso é valioso para eles, mudou bastante a minha forma de trabalhar, ficou muito mais legal para mim e para eles. Aí eu coloquei o menininho ali fazendo também aquele circuito de atividade motora, porque eu percebo o quanto o nosso trabalho é fundamental para que a gente tenha adultos ativos e futuros atletas também, mas principalmente pela qualidade de vida que eles ganham. Então, eu acompanho meu filho aqui desde pequenininho e o quanto isso muda a vida deles. E aí eu chego lá no 6º ano e faço eles fazerem essas mesmas atividades também para que eles se tornem mais autônomos, né? E a terceira ali que eu escolhi, que é o basquete em cadeira de rodas, para lembrar que a gente precisa estar sempre aprendendo, buscando conhecimento, para que a gente dê uma aula cada vez com mais excelência para todas as pessoas. Lembrando que a educação é um direito, né? Então, a gente não pode fazer distinção. E a educação física sempre foi um lugar de muita seleção. Então, para que a gente tenha esse conhecimento, para que a gente consiga contribuir para a formação de todo cidadão. Rapaz, uau! eu sou esse alienígena que está assistindo aqui ficou impressionado, professor Nivaldo. Imagino. Hein, professor Cláudio? Pode. Eu vou estudar com ela. A mulher fala bem. Quem mais? Mais um aí, pelo menos. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Ou quer dizer, eu que seja bem-vindo. Pô, Michel, é muita reunião, cara. É muita reunião. Terminando a tua, tem outra coladinha. Rapaz! Não Jesus. tá fácil. Boa tarde, galera. Boa nós tarde, estamos professor. no acolhimento aqui, em que nós estamos numa situação hipotética que os alienígenas baixaram aqui, né? Desembarcaram na Terra e eles querem saber sobre o nosso trabalho. Só que eles não entendem o que a gente fala. E a gente está demonstrando por meio de imagens, né? 3 imagens ou símbolos, o que a gente faz. E eu pedi para alguns professores falarem aí, né? Alguém mais quer comentar, pessoal? Olá, o povo colocou até no quinta, até de quinta-feira. Quem mais quer comentar sobre as imagens que colocou? Ou uma, prof, ou duas? Eu coloquei lá. Ah, vai lá, prof. Kênia. Eu coloquei lá o Discóbula de Miron, que para simbolizar que eu sou professora de educação física, que trago o dinamismo, a força da profissão, junto com o lema dos Jogos Olímpicos, sítios, altos, fortes, o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Boa! Que representa o ideal olímpico, né? Que a gente trabalha com atletas. Depois coloquei mais uma foto com a criançada lá, trabalhando a espontaneidade, a atividades de criação, expressão corporal, né? Uma mescla de colorido lá de atividades. Mais ou menos assim. Gente, rápido. olha, sabe o que eu acho interessante? É que nós trabalhamos a mesma disciplina, certo? O mesmo componente. Digamos assim, a gente trabalha tudo que a CED manda lá para o professor Nivaldo, por exemplo, se ele tem 1º ano, ele vai mandar para mim que eu tenho 1º. Eu não tenho 1º ano, estou numa situação hipotética. Mas e vocês viram como que a gente se completa? Vocês viram, Kenny? A professora Ivna, ela falou, ela deu um olhar para o nosso trabalho. Ela colocou a inclusão, ela colocou essa interação que a gente tem com o aluno. A prof. Kênia já veio pelo lado do esporte, das Olimpíadas, dos Jogos. E eu tenho certeza que cada um fosse falar da imagem, ou da sua experiência, ia trazer algo diferente. Então, veja só, nós estamos falando da mesma coisa. Como cada um tem uma contribuição, cada um faz uma reflexão.
E eu tenho certeza que se essa situação tivesse acontecido mesmo, né, professores, a gente ia demonstrar muito bem o que a gente faz. Será que os alienígenas iriam compreender? Iam, para aquelas imagens ali, ó. Gente, eu quero... Que professor que colocou essa imagem aqui, ó, do meio que eu selecionei aqui, ó, de umas mulheres com flores. Quando eu vi, parecia até um velório, até me assustei. Isso, só para me explicar a relação. É recepção. É. Boas-vindas. Foi você, professor Cláudio, que colocou? Foi. Foi? Ah, Foi. sim, entendi. No sentido de recepcionar, de boas-vindas. A educação física mesmo em muitos colégios, né, ela é a porta de entrada para o aluno que quer. Por exemplo, quem nunca fez uma panelinha de aluno bom para jogar vôlei, né, professor Nivaldo, e se dá bem nos jogos, né? Então a educação física é uma porta aberta, assim, né? É a porta de acolhida, né? Isso, é como o professor colocou ali, então, né? Mas viram, depois, gente, que interessante. Depois Oi, prof. Depois tem uma outra foto aqui de reunião, aqui, ó. Na terça, na segunda página. Na segunda página? É. Esse cara sentado em reunião? É, nas cadeiras aqui, uma conferência. Falar para os alienígenas que nós também se reunimos aqui, né? Para conversar. E depois, na quinta, eu coloquei esses jogos cooperativos. Isso, de quinta. Na quinta aqui eu coloquei jogos cooperativos. Só assim, depois eu vou mudar, tá? Eu vou organizar esses slides para eles ficarem, essas imagens para eles ficar todas na terça, tá? É. Mas depois eu me organizo ali. Quem não fez, pode ir fazendo. Quero agradecer vocês e lembrar que na semana que vem o acolhimento ainda vai estar ligado, assim, com esses seres extranaturais, como é que é? Extraterrestres, tá? Vai continuar nessa mesma linha, assim, o nosso acolhimento. Eu vou adiante aqui, porque eu não consigo terminar hoje no horário. Obrigado pelas contribuições e quem também comentou, né? Aqui tá Vou falar uma coisa, eu não consegui colar uma imagem, eu não sei se é o meu note, alguma coisa aqui não funcionou, não deu certo. Não consegui colar uma imagem. O meu computador não estava abrindo, parecia imagens. Acho que é o mesmo que aconteceu com a Luciana, né? Você conseguiu, Luciana, ou não? Agora deu certo, professor. Eu fechei, abri de novo, daí agora deu certo. Estou fechando aqui. Quem sabe na próxima. Isso. Mas vocês podem ir colocando lá, tá? Organizando. A gente acessa novamente depois. Isso. O link está aqui. Se você acessar também pelo mural do CLES, o link também está lá. Prof. Cleonice levantou, baixou a mão, foi sem querer? Ou quer comentar? Não fui eu também não consegui colocar as imagens lá, porque minha conexão ficava caindo toda hora, daí não consegui colocar. Camila, né? Isso. Tranquilo, prof. Gente, então nós vamos para início de conversa aqui. Então, através dos objetos de conhecimento, nós vamos desenvolver uma proposta em que, através dessa aprendizagem colaborativa, seja possível trabalhar as habilidades previstas na competência 7 da BNCC, que é essa daqui, ó, mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva, tá? Ele é mais voltado para essa competência aqui dentro da BNCC. E, né, até tem um comunicado para a gente comentar com vocês da possibilidade do uso de tecnologias, principalmente no xadrez, vocês vão ver, para que a gente amplie essas possibilidades do aluno aprender, para que ele tenha uma aprendizagem mais ativa e mais efetiva. E da oportunidade que a interação entre os estudantes traz para a aprendizagem com esse uso dessas ferramentas tecnológicas. Ainda nesse documento, tem um artigo ali, ó, que traz um relato de experiência
sobre o uso da tecnologia nas aulas de educação física de uma escola pública lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Está ali o link para vocês olharem, né? É um link de PDF. Vocês vão ver por meio desse link, desse estudo, o quanto, né, esses recursos tecnológicos ajudam o aluno a ter uma aprendizagem mais significativa. E é isso que a gente vai ver hoje nas duas aulas que a gente vai analisar para a gente refletir depois, tá? Aí, eu quero que vocês, no decorrer desse encontro, vocês considerem como elaborar propostas que possibilitem que os estudantes tenham essa aprendizagem de forma colaborativa. Então, vocês vão olhando as aulas e vocês já vão pensando como que vocês podem desenvolver aí na sua escola, de acordo com a sua realidade, né, propostas que possibilitem, que contemplem essa aprendizagem colaborativa. Nós vamos ver também, considerem também, qual a relação que a gente pode estabelecer das aulas, né, com as aulas com o xadrez, usando a tecnologia. Então, xadrez e tecnologia. Eu sei que a professora Maristela gosta bastante, né, do xadrez e da tecnologia, né? Então, que possibilidades que a gente pode, né, estabelecer aqui das aulas xadrez, tecnologia. E alguém aqui já trabalhou com esse objeto de conhecimento? Como foi? Que estratégia que você usou? Você usou algum recurso tecnológico? Xadrez de forma tecnológica? Oi, professor. Oi. Alguém levantou a mão ali e eu não. Bastante gente levantou a mão. Mas eu trabalhei sim. Como eu estou trabalhando o checkmate, terceiro ano, eles não querem nem saber de xadrez. Mas aí, quando a gente colocou o mate em 1, que era apenas uma jogada, matava, daí eles começaram a opinar lá, e um conversava com o outro, não dá, olha lá, isso, aquilo. Então, eu usei a TV mesmo no mate em 1 lá, daí funciona bem. Olha aí, professor Nivaldo, por incrível que pareça, vamos conversar sobre o mate em 1 hoje. É uma das sugestões. Olha aí, gente. Professora, deixa eu ver quem levantou a mão. Elisângela, depois a professora Kênia. Então, eu também comecei com os terceiros anos do xadrez, né? E até estava pensando em fazer a minha implementação em xadrez, devido às fotos que a gente está fazendo. Então, para também tornar mais interessante, eu estou fazendo com eles o xadrez gigante, com garrafa PET, e nós vamos fazer, eles vão trazer tinta spray preta e branca, e vamos fazer o tabuleiro no chão da escola. E em anos anteriores, como eles foram meus alunos, né, como teve a pandemia, nós chegamos a fazer um grupo online de xadrez, eu tenho até aqui no meu Classroom, a turma, e fizemos pelo Lichess, e essas jogadas, mate em 1, mate em 2, né, mate em 3, então também é uma possibilidade legal de fazer no xadrez gigante. Então, nós vamos fazer o xadrez gigante, eu vou tirar algumas fotos, talvez eu faça até a minha implementação neste. Olha, que beleza, estou ansioso para ver essas implementações. Professor Nivaldo, vai fazer jogos e brincadeiras ou pensou também no xadrez? Como a gente estava tentando adiantar, eu acho que eu vou ficar com jogos e brincadeiras para não fluir muito aí dentro do xadrez, mas eu também sou bem apaixonado aí pelo xadrez também. E eles trabalham de forma colaborativa, né? Como vocês comentaram, né? Um ajuda o outro, a solucionar aquele determinado cheque ali, né? Aquele determinado problema. E nada melhor do que aprendizagem colaborativa para a gente trabalhar o xadrez. É como o professor Nivaldo falou ali, né? Ensinar o xadrez pelo xadrez, eles não vão ter muito interesse. Porque as pessoas têm essa noção que o xadrez é um jogo muito difícil, né, de aprender. Tem aluno que sai do terceiro ano e ele não sabe a movimentação das peças. E se a gente der, né, um olhar, uma ênfase nessa aprendizagem colaborativa, a gente vai ter um maior resultado, mais sucesso com isso. Oi, professora Kênia. Prof. Você tá aberto? Tá aberto. Prof, eu levei eles no laboratório e fiz no Jamboard
o tabuleiro. E no tabuleiro aí eu fui trabalhando o jogo do gato e o rato com eles para iniciação, né? Mas eu mesmo montei o tabuleiro, ficou bem basicão, né? Mas para eles aprenderem a movimentar e até mexer no Jamboard, né? Isso, usar o recurso tecnológico para que eles, né, seja mais atrativo para eles, né? Eu até tenho aqui, ó, gente. Se alguém quiser, eu passo depois. Só que assim, vocês têm que fazer uma cópia desse documento antes de vocês passarem para os alunos. De cada vez que vocês forem usar, vocês têm que fazer uma cópia. Eu até tenho alguns jogos aqui, ó. Estão vendo minha tela aqui? Ó, o último aqui eu tenho xadrez no Jamboard. É um jogo bem interativo, né? Que você pode colocar na TV e você pode ir movimentando as peças conforme eles vão falando. É um xadrez aí para usar de forma tecnológica. Eu tenho também ali o jogo da onça, estão vendo? O jogo da onça eu tenho também dessa forma ali no Jamboard. Tem aquele outro joguinho ali que é com dado. E quem quiser depois eu posso disponibilizar esse material que entra também em jogos e brincadeiras, gente, tá? Que nós vimos lá jogos e brincadeiras, arco de maguerês. Até tem uma prof da noite que ela vai fazer, da quinta da noite, né? Que ela vai fazer a implementação com o jogo da onça. E ela vai fazer mais ou menos igual você, prof. Kenner. Ela vai fazer o jogo da onça na quadra também. Né? Então, eu fiz no Jamboard também, professor, além do jogo da onça, eu fiz o jogo de pontinhos. Eles iam traçando para colocar o nome, e eu fiz mais um, agora não me lembro mais. Aquele um com dadinhos que você vai andando. Esqueci o nome. Aquele jogo tipo de sorte. É igual esse daqui, né? Esse meu aqui do segundo, aqui, do terceiro, Ludo? do meio. Ó. É isso, é parecido. Só que o meu é bem basicão, não é cheio de... Joga o dadinho e vai respondendo algumas perguntas ali, ou volta com a casa, anda 2 casas, perdeu a vez. Isso, é mais ou menos isso. Eles é bem interessante, né? Essas propostas ali com eles. Então, ó, caso vocês queiram, ó, tem eu que tenho, a professora Kênia tem também. Acho que a professora Maristela, na época, pegou também. Lembra que a gente trabalhou esse joguinho, né, professora Maristela? Do Jamboard. É bem interessante. Agora, com a televisão, né, a gente pode fazer com que eles mesmos movimentem as peças lá. O professor disponibiliza aí depois no mural? Ou aqui para nós? Posso disponibilizar lá no mural, lá na biblioteca, tá? Na aba atividades lá na biblioteca, tranquilo? Lembrando que você tem que fazer cópia daí, tá? Gente, eu sei que a Prof. Kenny apresentou na última reunião, né? O plano de ação. Eu queria que a professora Elisângela... A professora Elisângela tá por aí? Não, a Cleonice. Quem me mandou o documento? Eu não fiz nada. Professora Cleonice. Prof. Cleonice. Você tá com ele aí ou quer que eu compartilhe, professor Cleonice? Eu estou com ele, mas no outro computador. Posso compartilhar aqui para você? Isso. Compartilha aí para mim, que daí eu falo um pouquinho dele. Gente, deixa eu... Só antes da prof. falar aqui, esse documento é aquele que vocês teriam que ter feito na última reunião, tá em grupo. Vocês fizeram em grupo esse documento, prof. Cleonice? E daí cada um adaptou o seu? Na verdade, nós fizemos um grupo com o professor Nivaldo, a professora Kênia lá, a professora Luciana, né? Que foi, na verdade, onde eu já esclareceu para mim, né? Pronto. Isso. Ficou bem claro, daí, na verdade, o que eu queria fazer com os meus alunos, né? E aí, a partir dessa ideia do professor Nivaldo, da professora Kênia foram expondo, né? Que a gente foi montando lá. Aí eu já montei, por exemplo, o meu de implementação, né? Que é o que eu já vou fazer com o segundo ano daí do ensino médio, que é as turmas da noite que eu tenho, né? Isso, eu só então, quero... esse... Eu só vou explicar a estrutura aqui, até porque o professor Ismael, se não me engano, que falou, né, que teve que faltar a reunião da semana passada. Então, gente,
esse modelo aqui, ó, do plano de ação, ele foi o que eu apresentei para vocês, que vocês pegam aqui, ó. Então, eu tenho no nosso class lá, né? Eu tenho a aba atividades. Quando eu entro em atividades, eu tenho aqui atividade avaliativa plano de ação. Vocês precisam vir aqui em modelo de plano de ação, clicar nesse link e daí fazer uma cópia para vocês. Esse que é o modelo que a prof vai apresentar daqui a pouco. Então, vai em arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação e salva para vocês. Tá? É isso daqui. Professor, eu não sei o que coloca ali, deixa eu voltar para o documento da prof lá. Eu não sei o que coloca aqui nos objetivos de aprendizagem. Ali na frente do próprio slide, gente, tem tudo o que você vai colocar depois lá, tá? Até prof. Kênia, prof. Cleonice, que já fizeram os seus planos de ação, essas partes explicativas vocês podem deletar, tá? O que eu preciso do plano de ação de vocês é as partes que vocês escreveram, né? Que foram essas aqui. Tranquilo? Que foram essas partes aqui que vocês escreveram, tá? Aí essas partes que são explicativas, então, o que você vai colocar lá na metodologia? Tá aqui. O que você vai colocar lá nos encaminhamentos? Tá todo explicadinho no modelo. Então, a intenção que a gente reúne vocês, né, nas segundas reuniões dos planejamentos é para que vocês façam realmente o plano de ação. Vocês estando com esse plano de ação pronto, é um passinho para vocês fazerem a implementação. E lembrando que esse plano de ação é o mesmo que vocês têm que entregar como atividade avaliativa, que vale 40 pontos. Gente, por favor, não me cheguem lá perto do dia 2 de dezembro. Se vocês falarem para mim assim, professor, eu não sei fazer meu plano de ação, eu vou pescocear vocês, porque daí, olha, toda reunião eu tô falando do bendito plano de ação. Toda reunião vocês se reúnem para vocês fazerem o plano de ação. Tá? Então não tem como. Depois dessa aí, vou até mandar já o meu. O cara vai pescocear a gente, bicho. Não me processem, por favor, tá sendo gravado, eu vou tentar tirar do YouTube. Vou tirar o nome dos colegas do plano aqui, vou deixar não sei como editar, não, professor. Nivaldo, qual a cidade que você mora aí, professor, para mim te pegar no final da aula, hein? Professor Nivaldo, não precisa tirar o nome dos colegas, não tá precisa. Me tirando que nem diz a piazada. Ô, Nivaldo, ele vai pescocear a gente, Nivaldo. Gente, ai, isso aí só pode acontecer em Telêmaco Borba, não é possível. Será que o YouTube vai deixar eu postar esse vídeo aqui? Meu Deus do céu, a CED vai ver essa mensagem, meu Deus, tem um professor criminoso ali no... Não, mas eles vão falar assim, mas é o grupo de educação física, então tá tudo certo. Foi por uma boa causa. Vai ser bem por aí mesmo. Vai acabar em chimarrão, né, Kênia? Opa, depois dessa pescoceada aí, vamos tomar um chimarrão, né? Mas não é, agora no calor não é tererê? Tererê ou tererê. tereré, sei lá como que fala. É, tereré. Mas ele tá bem morninho. É que hoje eu falei 7 aulas e não tomei água, então chego em casa e tomo chimarrão para hidratar um pouco. Ó. Nada já tô como com um bom calos chimarrão, nas cordas vocais, aí... Gente, eu não consigo, gente, eu não consigo. Chimarrão não é minha praia. Prof, vamos lá, prof. Ai, gente do céu, prof. Cleonice. Obrigado, professor Nivaldo. Prof, você compartilha aí ou eu... Isso, tá aqui na minha tela já, ó. Já tá, verdade. É porque eu tô no computador e tô aqui, então eu vou olhar um pouquinho para cá para ali. Então, como ali, integrantes, né, eu coloquei só o meu nome, porque nós já vimos feito lá, e essas eu fiz, então, só para me implantar na escola. Segundo ano, eu estou num colégio urbano, né, na sala com 39 alunos matriculados. Na verdade, as matrículas são 52.
mas tem 39 na sala, né? Então, o objetivo de aprendizagem, levar os alunos a reconhecer os jogos cooperativos como alternativas em que os participantes possam jogar uns com os outros e não contra os outros, né? Através do jogo da velha gigante disputado em quadra, né? O conteúdo e o conteúdo que o professor pediu lá, né? Que é o aula 45 do segundo ano do ensino médio, né? Que é o cooperar e o competir no jogo ou no esporte, né? Então, a gente pode fazer um jogo de competição onde os alunos também não há uma necessidade só de competir, mas um pode estar sempre colaborando com o outro, né? A metodologia, então, utilizar para o desenvolvimento do plano de ação será o arco de Maguerês? Né? Isso. Maguerês. Então, que tem que seguir aqueles itens, os 5 passos lá, né? Eu já procurei seguir os 5 passos dentro desse esquema de projetinho que eu mais ou menos fiz aqui, né? Ótimo. Os recursos daí, né? Deixa eu ver se eu entrei certo aqui. Recurso daí. Os recursos digitais, computador, internet, multimídia, celular, para eles pesquisar, né? Porque, a princípio, eu penso em fazer eu segui aqui que eu expliquei daí. E o material quadra, bambolê, coletes de cores diferentes, né? Os coletes que a gente usa para eles fazer as competições. Então, eu já penso em utilizar os próprios coletes, né? E o apito para controlar os alunos, né? Então, eu fiz aqui em momentos, né? Um primeiro momento, realizar uma pesquisa sobre o jogo, né? Para que eles conheçam. Pesquisa na internet, também pesquisar no pesquisa de campo com os pais, os tios, os avós, né? Quem conhece, se era jogado da mesma forma. Então, ter esse olhar assim das brincadeiras antigas também, né? Se era essas brincadeiras dos pais, né? Enfim. Um segundo momento, possibilitar um momento de partilha dessas informações, né? Minha avó jogava, então uma roda de conversa, né, com a turma. A minha avó já jogava, o tio, eu joguei quando era criança. Então, nesse sentido de partilhar com eles, né? Eu já conhecia, eu não conhecia, eu já brinquei, eu nunca brinquei. Então, nesse sentido, né? Já aproveitando para criar uma situação problema, né? Nesse momento da roda de conversa. Como esse jogo poderia ser modificado? Quais as outras formas que esse jogo pode ser jogado, né, ou realizado? A gente pode modificar regras, dá para fazer no papel, que a princípio a gente vai, né, jogar o tradicional, né? Como um terceiro momento, colocar os alunos em dupla e fazer o jogo no tradicional, que é o papel ali no jogo da velha, que eles fazem no quadro, às vezes quando a gente deixa um giz dando soco por lá, eles fazem ali no quadro, né? Bagunçam tudo, fazem um pó por todo lado. E aí, como no quarto momento, levar os alunos no laboratório, né? Inclusive aqui na Escola Municipal que eu estou, a gente tem o laboratório de informática, que eu trabalho com informática. Nós temos o jogo da velha nos computadores e ele interage, né? Você pode jogar ou com um colega ou você e o computador, né? Então, eu quero levar esse jogo para o laboratório lá do estado, né? E aí possibilitar, então, que eles tenham essa oportunidade também de jogar no laboratório lá, né? E aí, um quinto momento, né? Que seria o momento da prática daí, em quadra, criar um jogo de jogo da velha com bambolê gigante, né? Eu também já providenciei na escola. E aí, então, fazer com que as peças, né, do jogo da velha sejam os jalecos e eles possam, então, interagir, correr, eles
dividir em dois, né? E que eles possam, então, realizar esse jogo da velha de forma prática, né? Aí que as adaptações será necessário, ao invés de caneta, papel, o computador, ou enfim, que a gente vai adaptar, bambolês e os coletes, e eles, então, que vão correr, né? E aí estratégias, por exemplo, né? Então, organizar a pesquisa teórica, um ambiente de roda de conversa, as estratégias que a gente vai utilizando para o melhor conhecimento deles, disponibilizar os computadores, para que eles possam ter essa experiência de jogar também no computador, né? Organizar um tabuleiro gigante, né, na quadra, eu vou fazer com bambolês aí, e os bambolês também são aqueles maiores que a gente tem lá, né? E aí a estratégia de avaliação. Como é que vamos fazer essa avaliação? Então, a avaliação acontece através do trabalho de pesquisa da história, que eles me entregam o trabalho de pesquisa, que daí, por exemplo, para mim, esse bimestre já vai contar como uma nota avaliativa, né? Que eu já mato 2 coisas, né? Histórico, né? A história, uma pesquisa histórica de como é jogado, do que a gente vai mudar, então as adaptações que a gente vai fazer, tudo isso eles vão colocar, então, no trabalho de pesquisa, né? Escrito, que eles irão me entregar, né? E também através da participação, né? Fazer com que todos participem. Acho que o professor Nevaldo falou que, geralmente, os mais tímidos, quando é a questão do futebol, do vôlei, do esporte, e tem uns que não gostam, enfim, né? Então, possibilitar, nesse momento, que esses alunos que não gostam, ou não gostam de interagir com o esporte, porque muitas vezes eles não sabem, eles têm medo de errar o saque do vôlei, o basquete, enfim. Então, possibilitar que esses alunos possam ter uma maior participação, né? E resultado esperado, né? Vamos falar com o Tá conseguindo, prof? Quer que eu leia? Opa. Não, é que eu voltei eu subi demais aqui. Espera aí. Espera-se que, além de possibilitar um conhecimento histórico do jogo em si, possam ser uma maneira de trabalhar as práticas físicas, diversão, interação e socialização dos alunos, e principalmente que eles possam perceber que um jogo, por mais competitivo que seja, ele sempre pode ser cooperativo, né? Por mais que a gente tenha essa visão de cria sempre essa questão, não é só na educação física, né? Mas toda atividade que eles forem fazer, eles têm uma competição, né? Então, procurar mostrar para eles que, por mais competitivo que seja esse jogo ou essa atividade, sempre pode haver a cooperação, né? Eu acho que isso dá para fazer um... Ficou muito bom ali. Vocês viram que passou por todos os passos do Arco de Maguerê, gente? Ela fez assim uma situação bem diferente, mas passou por todos os pontos. O que é o Arco de Maguerês? Eu observar o jogo de um jeito, estudar novas formas e depois transformar essa realidade. Ela não transformou a realidade do jogo ali em si, aprendendo um pouco da história, ela colocou teorização, ela colocou hipótese, como que os alunos podem fazer novas regras. Inclusive, eu poderia também falar que foi usado nessa aula a aprendizagem por pares, que nós estamos vendo aqui, né? Que os alunos, vai a aprendizagem colaborativa, porque um aluno várias vezes ajuda o outro ali, que nem vocês viram. Eu vou dar uma dica para a prof. Cleonice, e até que pode servir para os outros, tá? Eu não cheguei a ver o teu, Kenny, ainda na estrutura, mas assim, ó, o plano de ação de vocês, ó, aqui no slide, se eu colocar a apresentação de slide, ele só aparece o que está no slide. Ele não aparece o que está aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Ó,
Ele só aparece o que está no slide. Ou seja, isso aqui, ó, que está para baixo, ele não aparece na sua apresentação. Ou seja, a prof tem que Ficou muito colocar... extenso, meu, né, prof? Oi? Ficou extenso a parte ali do resultado. Isso. Tá Daí o vendo? que Por isso você eu falei pode... que eu me perdi muito. O que O você meu pode... também ficou assim, prof. Isso. O que vocês podem fazer? Então, tem duas formas. Ou você clica nesse primeiro slide aqui, ó. Porque esses outros que é só explicação, vocês podem deletar. Eu não vou deletar aqui porque esse documento é teu, tá, professora Cleonice? Mas isso aqui, ó, vocês já têm essa explicação, vocês já sabem, ó, o que era para ser feito ali. Então podem deletar. É clicar mesmo no slide e apertar o delete. Esses outros aqui que ficaram muito cheios e eles passaram do slide, vocês podem dar um enter aqui em cima, ó. Ele vai abrir um slide em branco para vocês. Mas, melhor do que o enter, é você clicar em cima do slide ali, clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, e colocar duplicar slide. Aí, ele vai gerar uma cópia duplicada para mim, ó. Aí, vocês só vão apagar aqui e vão fazer a continuação do que vocês querem lá de cima. Para eles ficar dentro do slide, não mais fora do slide. Vocês entenderam? Tá? Vocês podem fazer esse duplicar slide ali. Tranquilo, gente? Tudo bem, prof. Cleonice? Prof, aonde que eu vou para duplicar? Eu vou arrumar. Clica no slide que você quer duplicar. Clica com o botão normal esquerdo. E depois clica o botão direito. Vocês estão vendo aqui meu documento, ó? Quer dizer, o documento da professora Cleonice, ó. O slide pode ser selecionado ali, ó. Então, se eu quero duplicar esse slide, eu clico nele, botão direito, duplicar slide. Aí ele vai ser duplicado, tá? Deixa eu apagar um que eu dupliquei aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo, prof. Cleonice? Aí você consegue acertar para todos ficar dentro do slide. Quando você colocar a apresentação, ele vai aparecer já como apresentação. Deixa eu ir adiante aqui. Então eu vou arrumar e daí reenvio para ti? É bom vocês me reenviar esse documento depois que vocês implementarem esse plano de ação. Porque muito ali, né, Olha, ele tem uma pergunta ali, por exemplo, ó. Se você precisou fazer uma adaptação, alguma adaptação, né? Ele tem um documento ali que fala de uma adaptação e adaptações necessárias, ó, né? Mas pode ser que no você implementar, você tem que fazer mais adaptação. Daí você tem que complementar esse documento ali, entende, professora Cleonice? Então é melhor assim, ó, faz o plano de ação, deixa pronto, implementa o plano de ação. Se você usar exatamente o que você colocou no plano de ação, tudo bem, né? Mas caso você tenha que fazer alguma adaptação, você coloca lá e depois manda os dois juntos. Tranquilo? Tranquilo, prof. Kênia? Mas aí o professor fala, esse que a gente tem que postar um por semana, então é aquele que a gente já postou no 4, hein? Vocês não têm que postar um por semana, vocês têm que fazer em grupo e me apresentar no final da segunda reunião. Só. Postar é um só, que vai ser como avaliação avaliativa, que é o que vocês vão implementar na aula de vocês. Só tem que me postar para mim um plano de ação e um relato de implementação de acordo com esse plano de ação. Não tem que cada semana me postar um para mim, não. Não é isso, tá? Só vai postar o que vocês vão implementar. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a isso? Se não, nós vamos adiante aqui, que eu estou bem. Prof, Oi. Eu dupliquei lá, e daí na hora de apagar, por exemplo, os objetivos lá passa para baixo, né? Na hora de apagar, apagou tudo. Fica um pouquinho depois da reunião, eu te dou uma mão aí, tá?
Ok, obrigada. Vamos lá, passamos essa parte aqui. Então, a aprendizagem colaborativa, ela pressupõe que nós estamos vendo aqui, né, que 2 ou mais pessoas, ela trabalha em grupos, com objetivos compartilhados, então eles vão se auxiliar mutuamente na construção do conhecimento, também com a responsabilidade no progresso do grupo ali. O ensino colaborativo, então, ele potencializa a aprendizagem para que ela seja mais ativa, mais do que as atividades individuais, porque elas promovem, né? Cooperação um com o outro, pensamento crítico, habilidades de interação. Então, o aluno consegue desenvolver essas habilidades de interagir com o outro, resolução de problemas, negociação de informações, capacidade de autorregulação do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, o próprio aluno consegue ter essa consciência, essa autorregulação do seu processo de ensino-aprendizagem. Isso a gente consegue por meio da aprendizagem colaborativa. Então, a aprendizagem colaborativa, ela reconhece ainda o conhecimento prévio que cada estudante ele traz consigo, a sua experiência, o seu entendimento de mundo, de acordo com aquilo que está sendo proposto para ele ali. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele não vai ficar centrado no professor, e sim no estudante que vai exercer nele o papel fundamental, o papel principal. O professor prepara, então, os contextos, os ambientes adequados para que os estudantes possam desenvolver as suas habilidades sociais e cognitivas de modo criativo e também na interação com os outros estudantes. É a fala, né, da aprendizagem colaborativa, da metodologia ativa, do professor mediador e o aluno como centro do processo. Antes de passar esse vídeo, eu vou pegar e vou tirar uma foto aqui já. Vou parar minha apresentação. Enquanto vocês assistem o vídeo da professora ali falando da aprendizagem colaborativa, eu vou fazer a chamada de vocês daí, tá? Vamos lá? Quem pode? Prof. Cleonice, eu não sei porquê, mas você tá de virada assim para mim. Você aparece para mim na... Gente, eu tenho uma dificuldade com horizontal e vertical. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que associar com geladeira. Mas, prof, na verdade, eu estou de cabeça para baixo, porque o celular estava sem bateria, tive que colocar carregada, e ficou assim. Mas agora deu certo. Agora deu certo. Vamos lá? Vai ter pose hoje. 2, 3 e... Uma foi. Deixa eu postar lá no grupo. Terça-feira. Vou ver se não vou postar no meu grupo de futebol. O professor Ismael ficou virado do lado. Se arrume aí, homem. Sem política. E olhe bem pra cá. Vai lá. 2, 3 e... Aí. Deixa eu ver. Acho que essa aqui ficou melhor. Boa. Essa aqui deu boa. Obrigado. Aí eu vou passar aquele vídeo lá. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês aqui. Deixa eu parar a minha gravação. Gente, uma das coisas ali que a gente, né, não sei se vocês prestaram bem atenção ali, mas ela fala que não adianta colocar os alunos em grupos e cada um fazer a sua atividade. Vocês chegaram a ver isso? Né? E por muitas vezes a gente divide em grupo, mas de cada um faz a sua atividade, né? Que aprendizagem colaborativa que é essa? Então a gente pensar um pouquinho nessa atividade assim. Só para eu não ser injusto com ninguém aqui, professora Bruna, parece que eu vi, a professora Bruna tá aí hoje, né? Isso. Professora Fabiana não está, professor Gilmar Paris, Hélio Douglas, Josiane Zabine e Paulo Ortega. Não tem nenhum? Oi, prof. Bruna, eu já te vi aí. Não, desses outros não tem nenhum, né? Então, Fabiana, Gilmar Paris, Hélio Douglas, Josiane Zabine e Paulo Ortega. Não tem, né? Os outros eu dei presença aqui, tá? Não estou sendo injusto. Já alterei aqui. Vamos lá. Só dar uma olhadinha, então, aqui, nessas duas aulas aqui da proposta do Mão na Massa, mas vem basicamente de encontro ali, né, com o que o professor Nivaldo já comentou sobre essas aulas. Então, a prática de aprendizagem colaborativa, ela pode
assumir múltiplas caracterizações, podendo haver dinâmicas e resultados de aprendizagem diferentes de cada contexto específico. A gente vai olhar, então, o nosso objetivo aqui é observar coletivamente as atividades e pensar em outras estratégias aqui para que a gente possa desenvolver essas mesmas aulas em outros contextos, ainda com outros objetos do conhecimento e também com outras turmas. Essa atividade dessas duas aulas. E aí, a atividade da aula 1, que é a aula 56, a atividade basicamente é os desafios lá do Matem 1. Então é possível praticar Matem 1 acessando o link aqui que nós temos do Xadrez Clube. Tirando o professor Nivaldo, alguém mais acessa? Parece que mais alguma professora falou que trabalha com esse Matem 1. Quem mais trabalha com esse aplicativo ali? Essa forma tecnológica de trabalhar o Matem 1. Mais alguém? Deixa eu baixar aqui tá nesse link. Mais alguém trabalha esse tipo de lógica aí no xadrez ou não? Ninguém? Mas sabe que conhece pelo menos essa... Então, ó, aqui eu estou passando para vocês, ó, todas as atividades dessa aula 56, olha. Então, ó, vamos praticar alguns exercícios de Matem 1, ou seja, realiza os checkmates em apenas... Para o aluno realizar o checkmate em apenas um lance. Tá? Então, eles vão aprender de forma colaborativa, você vai dividir eles ou dupla, trio, grupos, né? E daí que tem várias atividades, olha aqui, ó. Tá? E daí ali para você colocar as respostas, né, ó. Essa atividade mão na massa. E nós vamos chegar nessa atividade que tem esse link aqui do xadrez, né? Que são várias atividades, gente, olha, que vocês podem estar usando possibilidades do Matem 1, ou seja, de o aluno conseguir, né, dar o checkmate em apenas um lance. E tem mais, né, professor Nivaldo? Tem o Matem 2, né? Tem várias outras possibilidades ali que você pode estar trabalhando aqui, ó, do ladinho, ó. Eu tenho, ó, exercícios táticos, aberturas, né? Lendas do xadrez, treino de finais simples, tem várias outras atividades que vocês podem estar trabalhando por meio desse link que está ali nessa atividade mão na massa da aula 56, tá? Não sei se vocês já tinham visto, já tinham chegado nessa aula ali, mas essa é a aula ali, a atividade, a mão na massa da aula 56, tá? Não era ali que era para eu ir. E a atividade da aula 58 é essa aqui, ó. Agora vamos fazer um breve torneio de xadrez, ou seja, para que essa atividade aí se transforme bem mais colaborativa, né? Vocês poderão jogar as partidas com os colegas de turma usando tabuleiro físico, no laboratório de informática, ou até mesmo usando algum dos aplicativos que conhecemos, né, naquela aula lá, tá? Ou o Jamboard, vocês podem estar usando para fazer esse torneio de xadrez, ou, né, no laboratório de informática, acessando aquele aplicativo ali também, que ele mesmo já começa as partidas, ele mesmo corrige, caso o aluno faça um lanceado, não precisa você, professor, ficar ali em cima do aluno, como se fosse um árbitro ali, né? O próprio aplicativo, ele é autoexplicativo para o aluno. Jogue em partidas com diferentes colegas, cada vitória vale 1 ponto, empate meio ponto para cada e a derrota não ganha ponto. E por fim, você pode continuar praticando o xadrez, realizando novas partidas em sua casa, ou em outros momentos em sua escola, nos intervalos, por exemplo, por meio desse aplicativo ali. Quem que falou para mim que usa o aplicativo? Você, Kênia? Quem que falou para mim? Foi uma professora que falou. Não, eu usei pelo Jamboard. Eu fiz até
Até com os Professora Elisa. slides ali, eu dividi em grupos. Cada fileira tinha que dizer qual alternativa. Só para a gente brincar um pouquinho assim daqueles outros slides, mas não cheguei nessa atividade mão na massa 2 aí, não. Só Tá. fiquei na 1. Tranquilo. Foi a professora Elisângela, então, que usou? Eu usava o Lichess, professor. Lichess. Mas para esse ano, como nós estamos no presencial, nós vamos fazer ali no físico mesmo. Vou fazer o tabuleiro gigante com eles. Só que eu estou com problema na minha escola, porque todo o agendamento está feito para os professores de inglês e português. Nossa. De outras disciplinas, nós não estamos conseguindo mais acesso. No segundo trimestre, eu consegui um dia, porque a professora de português me liberou para fazer meu trabalho para os formadores aqui. Eu fiz no Jamboard com meus alunos, mas agora não sei como é que vai ser para esse trimestre. É complicado, né? Também acontece a mesma coisa na minha escola. Final de mês, assim, também, que tá fechando ali, né? As planilhas do inglês Paraná, da redação, para... Ixi, você não consegue usar o laboratório para fazer. Eu fiquei 15 dias agendado para jogar o pimbolim humano, e daí, quando chegou na minha vez, mudou o horário ainda. Daí eu não consegui utilizar, tive que fazer umas trocas. Mas também, plataforma de inglês, de português, de tudo, e a gente não consegue mais acessar agora o laboratório de informática. Meu Deus do céu, olha aí, gente. Ó, nessa aula 58, gente, tem várias dicas também, olha. Tem o que a professora, nessa aula 58, que a gente tá vendo só aquele slide da atividade, ó. Tem o Lichess, tem o Chess é 24 ali, ó, tá? Ó, possui uma plataforma para aprendizado onde você pode fazer testes, aulas em vídeo, você também pode baixar o aplicativo para smartphone, eles podem jogar o xadrez por meio do smartphone. Então, essa aula 58, ela traz várias possibilidades para vocês trabalharem o xadrez de forma digital, tá? Dentro dessa aprendizagem colaborativa que a gente está conversando aqui. Ai, não é aqui. Compartilhar essa guia. Gente, pensando nessas duas aulas, nessas duas sugestões aqui para a gente trabalhar, né? Já vão pensando para a semana que vem como que vocês vão elaborar um plano de ação com essa aprendizagem colaborativa, né? Usando algum tipo de jogo, né? De forma eletrônica, ou como que vocês vão fazer, tá? E vejam, eu quero que vocês pensem também para que vocês já venham pronto nos grupos. Ah, eu quero fazer o mesmo grupo, mesma panelinha, que nem os alunos falam, né? Professor, eu quero a minha mesma panelinha. Vocês podem fazer no mesmo grupo, mas até 4 pessoas. Tranquilo? Agora, pensando nessa aprendizagem colaborativa, eu vou, né, nessas atividades que foram propostas aqui da aprendizagem colaborativa, desses jogos, né, jogar por meio de aplicativo, jogar no laboratório, jogar de uma forma diferente, de uma forma colaborativa, a gente vai pensar um pouquinho também nessa aprendizagem, então. Diante disso, a gente tem algumas perguntas ali, e eu vou convidar um professor para chamar mais 2 para conversar sobre aquelas questões ali. Aí o professor que quiser entrar na conversa vai me avisar, vai levantar a mãozinha da Meet e eu vou colocar ele na conversa também. A conversa vai ser relacionada a isso aqui, ó. Pensando na aprendizagem colaborativa, há necessidade de material específico para a gente trabalhar a aprendizagem colaborativa? E qual o espaço que a gente pode usar para trabalhar a atividade colaborativa? As atividades vão acontecer em grupos, em duplas. Como que vocês pensam em desenvolver atividade de aprendizagem colaborativa com os alunos? 2, como que os estudantes eles vão poder compartilhar as descobertas que eles tiveram ali, realizando essa aprendizagem colaborativa com os colegas, ou com os colegas do grupo que ele está participando, ou como que ele vai poder compartilhar isso com o grupo maior? E que preparação
os estudantes precisam para a atividade e como ela deve ser realizada. Eu vou usar uma estratégia aqui do aquário. Eu não sei se vocês estão vendo, porque está bem difícil de ver, mas tem o nominho de vocês ali em cada bonequinho. Alguns estão faltando ali, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês, ó. Estão conseguindo ver o nominho de vocês? Não briguem comigo dos bichinhos, já eram prontos. Na próxima aula, se vocês quiserem, vocês mandam uma foto bem bonitinha, 3x4. Aquelas bem orelhudinho, né? Aquelas fotos 3x4 que são bem bonitas, né? Que a gente tira, ou que a gente tirava para identidade. Meu Deus, servia mais para espantar mosquito do que para qualquer outra coisa. E justamente o documento que a gente tem que apresentar em tudo quanto é lugar, né? Vai entrar no cinema, foto, identidade, foto feia. Eu vou começar assim, ó. Hoje eu vou pegar um para conversar aqui com os outros dois. E semana que vem... Eu não enxergo nada, meu nome. Já tô de óculos e assim não enxergo. Quem achou, a professora? Que vocês já se acharam aí ou não? E agora? Eu tô indo por dedução. Agora ficou melhor. Olha, professor. Me colocou com um peso pesado, hein? Quem que falou? A segunda figura... Gordofobia, Cláudio. Processa ele. Hoje Cadê? ele tá... Não, meu bonequinho lá, tá aqui, ó, bem bonitinho. Acho que eu não estou aí não, professor. Quem que tá falando? Luciana. Luciana. Não tô me achando. Eu coloquei você aqui, Luciana. Deixa eu diminuir, ver se não tá pra cá. Olha, eu não deixei de fora ali, meu Deus. Quem que não tá aqui é Josiane. Eu vou colocar você aqui, ó. Luciana. Meu N do computador aqui tá feio. Pronto, Luciana. Tá vendo ali, ó? Agora sim. Tem mais alguém que não tá? Diz que é a Camila aí. Camila. Alguém viu a Camila? Eliane. Não tem Eliane, né? Vou colocar a Camila aqui no lugar da Eliane. Camila. Tá faltando um tal de Michel aí também. Quem quer conversar aqui? Quem que eu posso chamar para conversar? Os três? Calma, não levantem a mão todos ao mesmo tempo, porque daí eu vou ter dificuldade aqui. Hoje só vou chamar 3. Vamos lá. Quem que eu vou chamar para sentar aqui no meu sofá? Prof, uma sugestão. Oi. Chame quem pouco aparece, assim, para a gente conhecer mais eles. Quem? Tem alguns que falam bem pouquinho. Deixa eu chamar aqui. Vou chamar a prof. Maristela para essa conversa aqui. Quem mais que eu vou chamar? Vou precisar chamar o professor Fred, porque ele falou pouco hoje. Cadê o professor Fred? Tá aqui já do lado. Ah, meu Deus do céu, mas ele me encontrou aqui. Sai do meu pé, chulé. Vamos lá, professor Michel. E vou colocar o professor Ismael aqui também. Nessa conversinha aqui. Tá? Os 3 estão aqui no sofá para a gente escutar. E nós vamos ficar escutando aqui. Os 3 professores, então, ó. De acordo com as perguntinhas aqui, como que vocês desenvolveriam, então, qual que é... Precisa de um material específico para trabalhar a aprendizagem aí colaborativa? Mari, Fred, Ismael. Precisa de um material específico? Podem responder, eles estão no sofazinho. Kênia, não pode dar sinalzinho. Olá, professor. Tem um junto com Opa!
Não necessariamente, né? Porque um trabalho em grupo eu posso fazer, digamos, sem praticamente nenhum material, só com o que eles têm, né? Ou também posso fazer lá na quadra, com um materialzinho, uma coisa que a gente já tem, uma coisa simples, e que eles possam participar. Por exemplo, se eu for colocar alguma coisa ligado à dança, por exemplo, cada um pode colaborar com aquela coreografia, né? Fazendo um movimento, alguma coisa para contribuir ali, depois fazer o final de todos eles. Então, olha, eu não preciso de um material específico para trabalhar a aprendizagem colaborativa. Meu Deus, eu estou falando e eu não estou no sofá. Fecha a boca, cara. Professor Ismael, professor Federico, qual que espaço a gente pode trabalhar a aprendizagem colaborativa? Olha, professor, independe do espaço, né? O importante é que cada um, dentro do processo, possa trazer as suas contribuições. A partir da provocação, vamos chamar assim, inicial, posta, o aluno, os professores, ou quem estiver ali presente naquele momento, na dinâmica, no desenvolvimento do conhecimento, pode trazer os seus inputs, né? E começar a contribuir para a construção coletiva, né? Eu acho que uma estratégia muito bacana é você trazer o material para o aluno produzir. Isso é muito interessante. Parece que eles criam assim um carinho maior por aquilo que é produzido por eles, entendeu? Você fazer uma adaptação do material de jogo, como a gente estava falando em xadrez aí durante esse encontro, você fazer, a professora falou até de garrafas PET, e fazer uma representação com eles mesmos em quadra, né? Isso torna a aula muito mais assim para vivenciar melhor, né? A prática. Então, acho que também a questão do material pode ser muito bem adaptado. Vocês desenvolveriam essa atividade, né? Os três aí, Ismael, Maristela e Frederico, em grupo, dupla, de acordo com a realidade de vocês aí, qual que seria melhor para vocês, que vocês acham? Bom, na minha realidade, o grupo, a turma, eles são muito, assim, incrível, eles são muito entrosados, né? Eu tenho turmas de segundo ano e, assim, eu tenho 11 turmas e todos são, assim, uma característica comum deles, não sei, trabalham bem, tem lá suas diferenças entre eles, as vivências lá de grupo, de turma, né? Mas quando são assim, instados a fazer algum tipo de dinâmica, eles respondem muito bem. Vocês pensaram em como que esses alunos vão apresentar o que eles estão fazendo para os outros? Como que eles vão compartilhar essas descobertas com todas as turmas, com todos da turma? E eles precisam de uma preparação antes para que eles desenvolvam essa aprendizagem colaborativa? Ah, sim, com certeza, né? Com certeza, primeiro é o processo de apresentação do que vai ser desenvolvido, o espaço em que isso vai ser realizado, e depois a divulgação de cada um dos trabalhos pode ser feita até através do Classroom, do próprio Classroom, né? Algumas outras oportunidades. Você pode pedir para que eles se apresentem mesmo, né, entre turmas. Pode fazer um momento específico na escola para isso. Né? Obrigado, professores, por terem ocupado aqui o assento. Tava bom? O sofá é bom ou não? Faça um pique para quem queria estar aqui sentado, para quem queria falar, tipo eu. Eu sei que uns ficaram se coçando aí querendo falar, mas eu já me liguei aqui quem que foi. Na próxima aula eu vou colocar 5 sofazinhos daquele dali, para mais pessoas falar que também que estavam querendo falar, inclusive uma para mim. Obrigado aí para os profs, né? Então, ó,
É momento aí de vocês praticarem, então, com os estudantes, tá? A aprendizagem colaborativa é o efeito colateral de uma interação entre os pares que trabalham, então, nesse sistema de interdependência na resolução de problemas ou na resolução e realização dessa tarefa, né, que foi proposta pelo professor. Gente, a partir dessa aula, desse planejamento 2, vocês já podem fazer a implementação de vocês com essa aprendizagem colaborativa, tá? Então, como que vocês podem fazer a implementação? Dividir a sala em grupos, trabalho ao mesmo tempo, cada um com a tarefa diferente, vários locais da sala ou até mesmo fora da sala, como os professores comentaram na nossa salinha, né, que não tem um espaço específico, não tem um lugar específico para que você desenvolva essa atividade. Então, devem ser criados adaptados materiais para instrução complexa, seguindo 3 princípios. Atividades organizadas em unidades temáticas centradas num conceito ou ideias-chaves, atividades abertas e atividades que envolvam múltiplas capacidades. Tá bastante em voga, né, essas múltiplas habilidades, múltiplas capacidades. Não sei se estão fazendo teste aí com vocês, né, com os alunos de vocês. Aqui na nossa escola já começou o nosso núcleo. Vocês podem implementar já com seus alunos. Aprendizagem colaborativa. Gente, essa metodologia, ela é bem simples, tá? Essa aprendizagem colaborativa, você pode trabalhar qualquer tema ali dentro dos jogos e brincadeiras, também dentro do xadrez, vocês podem trabalhar várias possibilidades. Eu estou deixando aqui o link da avaliação da nossa reunião de hoje. Tá aqui, ó, no chat da Meet. Vou deixar também lá no grupo, tá? Link. Vocês já vão preenchendo aí para mim um link do formulário de avaliação. Porque a participação de vocês é muito importante para nós ali. Enquanto vocês vão preenchendo, então ali no slide do Saiba Mais, para quem deseja se aprofundar então nessa discussão, né, a gente sugere a leitura do artigo Aprendizagem Colaborativa, Teoria e Prática, né, da Patrícia Torres ali. Tem o link aqui do Drive que está lá. E também a gente deixa o livro Planejando o Trabalho em Grupo, Estratégias para a Sala de Aulas Heterogêneas. A gente deixa ali também um livro para que vocês se aprofundem mais, para que vocês saibam mais um pouquinho dessa dinâmica que a gente viu hoje. No mais, né, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma questão, eu quero agradecer imensamente a presença, a participação de vocês, lembrando que na semana que vem é a nossa reunião que vocês vão se reunir para fazer um plano de ação com essa situação que nós discutimos hoje. Então, o que eu posso trabalhar dentro dessa problematização que nós vimos ali, dentro do xadrez, desses recursos, e também essa atividade, essa problematização, essa participação colaborativa. Como que a gente pode trabalhar e fazer um plano de ação bem bacana na semana que vem. Tranquilo? Um abraço a todos, bom final de semana, até terça da semana que vem. Deus abençoe a todos aí. Valeu, professor. Boa semana. Valeu, professor. Boa tarde. Tchau, galera. Até mais, pessoal. Tchau, até. Até mais, pessoal. Boa tarde a todos. Prof, eu fiquei para tu me ajudar lá. Vou compartilhar aqui contigo, ó. Tá, combinado. Deixa eu só encerrar minha gravação aqui.